E aí, galerinha, olha eu aqui de novo. E essa vai ser a nossa aula, ó. Representar números racionais na forma fracionária, decimal e percentual, estabelecendo as relações entre essas representações. Bora lá? Então, olha aí. Porcentagem para fração ou decimal. É a primeira coisa que a gente vai ver. Como é que eu transformo de porcentagem para fração ou para decimal? Vamos lembrar, porcentagem quer dizer um número por 100, uma comparação desse número por 100. Então, é uma fração cujo denominador é igual a 100. Por exemplo, 75% é 75 sobre 100. 7% é 7 por 100. Então, é uma razão onde o denominador é igual a 100. Então, eu estou dividindo por 100 toda vez quando eu estou colocando em porcentagem. Então, para eu transformar para fração ou para número decimal, basta a gente dividir por 100. Olha aí, 75 por cento eu vou transformar para fração. Então, eu vou dividir por 100. Uma das formas da gente dividir por 100 que a gente aprendeu é colocar na forma de fração. Então, divide por 100 o 75, dividido, olha aí a barrinha da fração, por 100. E para a gente fazer isso, vamos lembrar, nós temos que simplificar. 75 e 100 podem ser divididos ambos ao mesmo tempo por 25. 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Então, a fração aí irredutível encontrada é igual a 3 quartos. Transformei 75% para a fração 3 quartos. Eles representam o mesmo valor. E agora, para transformar 75% em número decimal, como é que faz? Também divide por 100. A gente usa aquele símbolo lá, normalmente, como a gente já conhecia há muito tempo, aquele símbolo de divisão. E divide normalmente 75 por 100. Quando a gente dividir isso, toda vez que eu divido um número por 100, basta passar duas casas para a esquerda. A vírgula, duas casas para a esquerda. Se a vírgula está no final, vem duas casas para a esquerda, então ela vai ficar aqui, ó, antes do 7. Então eu copio aqui, ó, boto antes do 7 a vírgula e completo com 0. Então, 75% é a mesma coisa de 0,75. Vamos fazer agora com 7%. Como é que eu falei que transforma a porcentagem para fração? Basta eu pegar um número e dividir por 100. Ou colocar, no caso da fração, o 100 no denominador. 7 sobre 100. Como não tem nenhum número que divida o 7 e o 100 ao mesmo tempo, essa já é a fração irredutível, já é a nossa resposta. 7 centésimos. E para a decimal, professor, você já falou, basta passar duas casas para a esquerda. A vírgula se desloca duas casas para a esquerda, porque isso é a mesma coisa de dividir um número por 100. Então, se está no finalzinho aqui a vírgula, ó, vai duas casas para a esquerda, uma, duas. Então, a vírgula vai ficar aqui. E eu completo com o quê? Com zeros. Então, vai ficar 0,07. Olha aí, agora nós vamos fazer transformação de fração ou de número decimal para porcentagem. Antes, a gente fazia o quê? De porcentagem para fração ou para número decimal? A gente dividia por 100. Ora, se eu estou fazendo o caminho inverso, eu também vou pegar a operação inversa. Se eu estava dividindo por 100, agora eu vou multiplicar por 100. Então, como é que fica 7 sobre 8? Basta multiplicar por 100 para a gente obter o valor em porcentagem. Então, quando eu multiplicar por 100, lembrem, embaixo do 100 tem o número 1. Então, fica como? 7 vezes 100, 700. 8 vezes 1, 8. Então, vai ficar 700 sobre 8. E para eu obter o resultado em porcentagem, só eu dividir 700 por 8. Quanto é que fica? Então, dá 87,5. E o resultado, pessoal, já é em porcentagem, ok? Quando eu faço uma fração multiplicada por 100, o resultado que a gente encontra já é em porcentagem. A mesma coisa aqui quando é número decimal. Olha aí, 0,08 para eu transformar em porcentagem. Vocês se lembram quando eu fiz de porcentagem para decimal? Não era duas casas deslocadas para a esquerda a vírgula? Então, aqui é o contrário. Vai ser duas casas para a direita quando eu multiplicar por 100. Ó. Multiplica por 100 e fazendo isso, a vírgula se desloca duas casas para a direita. Então vai ficar depois do 8, então vai ser 8%. De fração para a porcentagem, multiplica por 100.
multiplicando por 100, 3 vezes 100 dá 300, então vai ficar 300 sobre 4, que ao dividir 300 por 4, nós vamos achar quanto? 75. 300 dividido por 4 é igual a 75. E a resposta já é em porcentagem, 75%. A mesma coisa a gente faz com o número decimal, só que tem aquela dica. Decimal para a porcentagem, basta passar a vírgula 2 casas para a direita. Fazendo isso, ó, multiplicando por 100, mesma coisa de passar a vírgula 2 casas para a direita. Então, estava aqui, ó, antes do 1, 2 casas para a direita, 1, 2 vai ficar após o 2, então vai ficar 12%. Ei, se liga aí na dica, olha aí, ó. Se você souber de um número que multiplicado pelo denominador da fração, quando eu multiplicar o resultado dá 100, fica muito mais fácil eu transformar ele para porcentagem, de fração para porcentagem. Olha o exemplo aí, ó, 3/4. Como é que eu posso transformar para porcentagem usando essa dica? Eu posso pensar assim, ó, 4 moedas de 25 centavos dá R$1, que são 100 centavos. Então, o número que eu multiplico pelo denominador, que dá 100, é 25. Então, eu posso multiplicar o de cima e o de baixo por 25. E não vou precisar mais dividir nada, ó. 3 vezes 25 dá 75, 4 vezes 25, como eu acabei de falar, dá 100. Isso aqui é quanto? 75 sobre 100. É 75%. Então aí, ó, 3/4 é igual a 75%. Bora fazer mais uns exemplos aí para você se ligar? Olha aí, 4/5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 100? É 20, professor. Então eu multiplico por 20 embaixo, 20 em cima. 4 vezes 20 dá 80. 5 vezes 20 eu já vi que dá 100. Então aqui é 80%. Não precisaria fazer essa parte de vermelho. Ó. Veja o seguinte, eu poderia fazer assim direto. 4/5 vai ser igual a quantos por cento? Transformando de fração para porcentagem. Então se eu sei que 100 dividido por 5 dá 20, é só multiplicar 20 por 4, que é o valor de cima. 4 vezes 20 dá 80%. Então, poderia fazer direto. Então, se liga aí nesse próximo exemplo. 15 sobre 50. Qual é o número que eu multiplico por 50 que dá 100, professor? É o 2. Então, basta multiplicar o de cima por 2. 15 vezes 2 dá quanto? Dá 30. Então, vai dar o resultado 30% direto, sem precisar fazer, por exemplo, o que tem nessa parte de vermelho. Agora, bora aqui, ó, bora exercitar. Complete os quadros abaixo. O primeiro quadro é a relação entre porcentagem com fração. E o segundo quadro, relação entre porcentagem e número decimal. Aí é com vocês. Vou dar um tempinho para vocês completarem aí estes quadros.
E aí, espero que tenha dado tempo e que você tenha acertado. Bora conferir as respostas. Então, olha aqui, na primeira tabela, no primeiro quadro, quer dizer, nós temos aqui a relação entre porcentagem e fração. Tem hora que ele dá a porcentagem e pede a fração, tem hora que ele dá a fração e pede a porcentagem. Então, nessa primeira linha, nós temos 50%. Como é que eu transformo de porcentagem para fração? Só colocar o 100 embaixo, só dividir 50 dividido por 100. Aí eu posso aqui, ó, dividir 50 em cima e embaixo, ó, fazendo a simplificação. 50 por 50 dá 1, 100 por 50 dá 2. Então, o resultado dá 1/2, ok? Está aqui o resultado. Na segunda linha, nós temos uma fração e ele pede em porcentagem. Se eu divido de porcentagem para fração, de fração para porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, 10 terços vezes 100. 10 vezes 100 dá 1.000. 1.000 dividido por 3, se você for dividir, vai dar 333,333333 infinitamente. Vai dar uma dízima periódica. Então, esse resultado aí será aproximadamente 333,33%. Ok? Na terceira linha, nós temos 0,2%. Para passar para a fração, basta dividir por 100. Então, 0,2 dividido por 100. Eita, professor, como é que eu faço essa conta? Ora, se eu não sei dividir com o número decimal, então eu multiplico de uma forma que não fique mais decimal. Eu passo uma vírgula, uma casa para a direita. Para fazer isso, é a mesma coisa de multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, vai ficar 2. Quando eu multiplicar o 100 por 10, dá 1.000. E dividindo em cima e embaixo, ambos por 2, ó, 2 por 2 dá 1. 1.000 por 2 dá 500. Então, vai ficar 1 sobre 500. E na última linha deste quadro, 8 sobre 25. Aquela dica onde eu tenho que procurar um denominador, um número multiplicado pelo denominador, que dá 100. Esse número é o 4. 4 vezes 25 dá 100. Então, basta multiplicar o de cima, que é o 8, por 4 para achar em porcentagem. 8 vezes 4 dá 32. Agora, nesse segundo quadro, nós temos de porcentagem para decimal e de decimal para porcentagem. Na primeira linha, ele deu o decimal. Então, aqui, pessoal, nem precisa a gente fazer cálculo quando é de porcentagem para decimal. Só deslocar a vírgula. Quando é de decimal para porcentagem, a vírgula vai para a direita, 2 casas. E quando é de porcentagem para decimal, a vírgula vai 2 casas para a esquerda. Então, vamos fazer isso, ó. 2 casas para a direita vai parar depois do 5. Então, vai ficar 45 centésimos é igual a 45%. Aqui do mesmo jeito, onde é que está a vírgula? Está no finalzinho aqui, professor. Então, de porcentagem para decimal, a vírgula vai para a esquerda 2 casas. Então, vai ficar entre 1 e o 2, 1,23. Ou 1 inteiro e 23 centésimos. De decimal para porcentagem, 2 casas para a direita. 1, 2. Então, vai ficar entre o 0 e o 6. 0,6 o quê? Por cento. Então, agora, de porcentagem para decimal. Então, 7% para decimal é 2 casas para a esquerda. Se está no final do 7, então ele vai 1, 2 para a esquerda. Completa com o quê? Com 0. Então, aqui vai ficar um 0 e aqui também outro 0. E a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 0,07 ou 7 centésimos, ok? Bora para frente? Então, agora, nós vamos ver o que estava faltando. A gente já viu a relação entre fração e porcentagem e também de decimal para porcentagem, tanto indo como voltando. Mas a gente não viu como transformar de fração para decimal ou de decimal para fração. E a gente vai ver isso agora. Para transformar de fração para a forma decimal, basta a gente dividir o numerador pelo denominador. Como é que eu transformo 3/4 para número decimal? Só dividir o 3 por 4.
Então vamos fazer aqui do lado, ó, 3 dividido por 4. Então não dá, coloco 0. 0 e vírgula aqui também. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Não dá, coloco 0 de novo. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20 sobra 0. Como o mouse aqui a letra fica muito ruim, essa é a única divisão que eu vou fazer, só para exemplificar, tá bom? Então aqui, quando eu peguei o 3 e dividi por 4, eu vou achar quanto? 0,75 ou 75 centésimos. Só isso. De fração para decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Olha esse outro. 5 sobre 2. Quanto é 5 reais dividido para duas pessoas? Dá 2,50, professor. 2,5. 1 dividido por 3. Se eu for dividir 1 por 3, vai dar 0,33333333333 infinitamente. Beleza? Como é que eu chamo esses dois valores que eu encontrei primeiramente aqui, o 0,75 e o 2,5? Eu chamo eles de decimais exatos. São números decimais que têm um fim, que eles param na divisão em algum momento, eles não continuam infinitamente. Então eu chamo eles de decimais exatos. E esse outro aqui, ó, 0,333, que você pode perceber que tem uma reticências aí, indicando que ele é infinito, eu chamo ele de dízima periódica. Por que tem esse asterisco grande aí, ó, na dízima periódica? Porque o nosso tempo não permite que eu ensine para vocês como é que transforma de dízima periódica para fração. Porque isso aí dá outra aula completa para ensinar tudo de dízima periódica para vocês, tá bom? Então, nesta aula, a gente só vai ver como é que transforma de decimal exato para fração. Dízima periódica fica para a próxima aula, ou você pede para o seu professor, lá na sua escola, fazer um complemento sobre dízima periódica. Então, olha aí o que eu falei. Agora a gente vai transformar um decimal exato, finito, para fração. Como é que eu transformo um decimal exato para fração? Eu pego, coloco esse decimal exato sem a vírgula no numerador e no denominador eu coloco o número 1. Sempre começa do número 1. E eu completo com zeros de acordo com as casas decimais desse número decimal. Se ele tem uma casa decimal, eu coloco só um zero. Se tem duas casas decimais, 2 zeros. Se tem 10 casas decimais, eu coloco 10 zeros após 1. Olha aí, 0,75. Ele tem quantas casas decimais? 2, professor. Então, eu vou pegar este número sem a vírgula e colocar em cima. Quando eu tirar a vírgula, fica só 75. E embaixo, eu começo do algarismo 1 e completo com zeros, de acordo com as casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, 2 zeros. Ok? Então, aqui, ó, ficou 75 sobre 100. E para terminar de fazer essa conta, a gente tem que simplificar. Dividindo ambos por 25, 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Ok? Bora ver mais esse aqui para você entender melhor. 2,5, tira a vírgula, fica 25. 25 em cima. E embaixo, começa do 1, aí eu vejo quantas casas decimais? Uma, professor. Então só tem um zero aqui ao lado do 1. Simplificando tudo por 5, ó. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. Vamos fazer aqui uma revisãozinha de outro jeito que a gente pode fazer. Como é que eu chamo esse número? 75 centésimos. Então tem que ser dividido por 100. Como é que eu chamo esse aqui? 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos. Então tem que ser dividido por 10. Olha esse outro aqui, como é que eu falo? 12 inteiros e 17 milésimos. Então tem que ser dividido por 1000. Coloco o número sem a vírgula em cima e 1000 embaixo. Ou basta contar 3 casas decimais, 3 vírgula ou 3 zeros após o 1. Aqui não dá para simplificar, então essa é a nossa resposta. 12.017 sobre 1000. Ok? Olha aí agora. Agora você vai completar de fração para decimal. Tempinho aí na tela.
Completando esta tabela, ó, de fração para decimal, o que foi que eu falei? Só dividir numerador pelo denominador. 3 dividido por 20 dá 0,15. De decimal para fração, basta a gente fazer o quê? Coloca o número sem a vírgula em cima, 237, e o 1 seguido da quantidade de zeros que tem as casas decimais. Como tem duas casas decimais, 2 zeros. Ou basta você ler o número. 2 inteiros e 37 centésimos. Então fica sobre 100. Olha a outra. 7 quintos é quanto na forma decimal? 7 dividido por 5 dá 1,4. E essa última, 0,016 ou 16 milésimos. Então é 16 sobre 1000, que vai dar quanto? Se eu dividir tudo aqui por 8, ó, 16 por 8 dá 2, 1000 por 8 dá 125. Então, a fração irredutível que representa 16 milésimos é 2 sobre 125 avos, ok? Olha aí agora, os três ao mesmo tempo. Vamos mostrar a relação que tem essas formas que a gente pode representar o número racional. Então, olha aí. De fração eu posso ir para decimal, de decimal para porcentagem, de porcentagem eu posso voltar para fração, ou fazer o caminho inverso. Olha aí, 3 quartos. Para decimal, o que eu tenho que fazer? Dividir o 3 por 4. Se eu dividir o 3 por 4, pessoal, eu vou achar quanto? 0,75. De decimal para porcentagem, vamos lembrar, basta multiplicar por 100 ou passar duas casas para a direita. Então vai ficar após o 5. Então vai dar 75%. E de porcentagem para a fração, voltando para a fração original, bastava fazer o quê? Colocar na forma de fração ou dividir por 100 também. Então olha aí, 75 por 100 na forma de fração, porque eu quero fração. Então 75 por 100. E notem que se eu dividir tanto em cima como embaixo por 25, eu vou achar o 3 quartos. 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Ok? Olha essa agora. A setinha agora está fazendo o caminho inverso. Ó. Então, de fração vai para a porcentagem, que depois vai para a decimal e volta para a fração. Bora fazer para ver como é que fica. Agora eu tenho a fração 4 quintos. Como é que eu transformo agora de fração para a porcentagem? Basta multiplicar por 100. Então, se eu pegar o 4 quintos e multiplicar por 100, qual é o resultado que eu vou achar? Vai ficar 4 vezes 100, 400. 400 dividido por 5 dá quanto, professor? 400 dividido por 5 vai dar 80. Então, 4 quintos é igual a 80%. E de porcentagem para decimal? É só, de decimal para porcentagem, era duas casas para a direita. De porcentagem para decimal, é duas casas para a esquerda. Então, vai ficar aqui, ó, antes do 8, 0,8. E para voltar de decimal para a fração, basta você fazer o quê? Coloca o número em cima, sem a vírgula, 8. E embaixo, o número 1, seguido da quantidade de zeros que tem as casas decimais. Só é uma casa decimal, um zero, então fica 8 sobre 10. Que eu dividindo em cima e embaixo por 2, ó, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Então vai ficar 4 quintos. Então, agora é hora de vocês fazerem isso que eu acabei de fazer, completando este quadro que está na tela. Tempinho aí para vocês.
Agora nós somos capazes de completar este quadro aí. Na primeira linha, ele deu na forma de fração e quer que eu transforme em decimal e em porcentagem. De fração para decimal a gente já viu, basta dividir o numerador pelo denominador. 7 dividido por 10 é 0,7. De fração para porcentagem, tem aquela dica, ó, qual é o número que eu multiplico 10 que dá 100? É 10, professor. Então, só basta multiplicar o numerador por este valor. 7 vezes 10 dá quanto? 70. Então, dá 70%. Agora, decimal para fração e de decimal para porcentagem. Decimal para fração, como é que a gente viu? A gente coloca o número sem a vírgula em cima e a quantidade de zeros de acordo com as casas decimais. 85 centésimos, 2 zeros. 85 sobre 100, se eu dividir tudo por 5, 85 por 5 dá 17, 100 por 5 dá 20. E de decimal para porcentagem, 2 casas para a direita. Então vai ficar 85%. E por último, de porcentagem para fração e para número decimal. De porcentagem para fração ou para decimal, basta dividir por 100. 18 por 100, então simplificando por 2, 18 por 2 dá 9, 100 por 2 dá 50. E por último, 18 dividido por 100 vai dar 0,18. Lembrando que é só passar 2 casas para a esquerda de porcentagem para decimal. Então vem aqui antes do 1 e eu completo com 0, ok? Então essa foi a nossa aula. Tenham uma boa semana. Valeu e até mais!